Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Somos alunos do quarto período de Medicina Veterinária da Unip, apresentado por Alane Araújo, Francisco Emerson e Tiago Fernandes. E neste vídeo vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema digestório. Olá pessoal, me chamo Tiago. Hoje eu vou falar sobre o sistema digestório, que é um dos sistemas fisiológicos mais importantes do nosso corpo, porque é através dele que conseguimos transformar os alimentos que comemos em energia e nutrientes. Sem o sistema digestório, nosso corpo simplesmente não teria combustível para funcionar. Os músculos não teriam força, o cérebro não teria energia e as células não teriam com o que se manter vivas. O sistema digestório tem várias funções, mas as principais são ingestão, digestão, absorção e eliminação. A ingestão é o ato de colocar o alimento para dentro do corpo. A digestão é o processo químico e mecânico que quebra esse alimento em partículas menores. A absorção é quando o corpo aproveita os nutrientes digeridos, e a eliminação é quando tudo que não serve é expulso. Além disso, esse sistema tem uma relação direta com outros sistemas, como o circulatório, que transporta os nutrientes absorvidos, o excretor, que elimina o que sobra, e até o sistema nervoso, que controla os movimentos e secreções durante a digestão. Ou seja, o sistema digestório não trabalha sozinho, ele é uma peça essencial na engrenagem do corpo humano. Seguindo o nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre anatomia e órgãos do sistema digestório. O sistema digestório ele é formado por um grande tubo que começa na boca e termina no ânus, além de vários órgãos acessórios que produzem substâncias importantes para a digestão. Tudo começa na boca, onde o alimento é triturado pelos dentes e misturado com a saliva, produzida pelas glândulas salivares. A saliva contém uma enzima chamada ptialina, que inicia a quebra do amido, um tipo de carboidrato. A mastigação é essencial, porque transforma o alimento em uma massa chamada bolo alimentar, que segue pelo esôfago através de movimentos musculares conhecidos como peristaltismo. Depois, o bolo alimentar chega ao estômago, um órgão em forma de bolsa que armazena e mistura o alimento com o suco gástrico, composto por ácido clorídrico e enzimas digestivas como a pepsina, que quebra as proteínas. No estômago, o alimento vira uma massa semilíquida chamada de quimo. A seguir, o quimo ele vai para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e íleo. É ali que ocorre a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. No duodeno, o quimo recebe secreções da bilis, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, e do suco pancreático, vindo do pâncreas. Essas substâncias ajudam a digerir gorduras, proteínas e carboidratos. Depois, o que sobra vai para o intestino grosso, onde ocorre a absorção de água e sais minerais, além da formação das fezes. O processo termina no reto, que armazena as fezes até serem eliminadas pelo ânus. Os órgãos acessórios, fígado, pâncreas e glândulas salivares são fundamentais. O fígado, por exemplo, é o maior órgão interno e tem funções além da digestão, como o armazenamento de glicose e a desintoxicação do sangue. O pâncreas atua tanto como glândula digestiva quanto endócrina, produzindo enzimas e hormônios como a insulina, que controla o açúcar no sangue. Oi, gente, meu nome é Francisco Emerson e vou falar um pouco sobre o processo digestivo.
O processo digestivo, que é responsável por transformar o alimento em nutrientes e energia para o nosso corpo, ele é um processo super interessante, porque envolve várias etapas e cada uma tem função específica. A digestão começa na boca, com a mastigação. Os dentes trituram o alimento e a língua ajuda a misturar com a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Essa saliva já tem uma enzima chamada petialina, ou amilase salivar, que inicia a digestão dos carboidratos, como o pão e o arroz, por exemplo. Nessa etapa, o alimento vira uma massa pastosa chamada bolo alimentar. Além de ajudar a digerir, a saliva também serve para lubrificar o alimento, facilitando a deglutação. Depois disso, o bolo alimentar passa para a faringe e segue pelo esôfago. Aqui, ele é empurrado em direção ao estômago por movimentos chamados peristálticos. Esses movimentos são contrações rítmicas da parede muscular do tubo digestivo, e eles acontecem o tempo todo. É como se o corpo estivesse massageando o alimento para ele seguir o caminho certo. E o mais curioso é que isso funciona mesmo se a gente estiver de cabeça para baixo. Quando o bolo alimentar chega ao estômago, ele encontra o suco gástrico, que é produzido pelas glândulas gástricas. Esse suco é composto principalmente por ácido clorídrico e enzimas, como a pepsina, que começam a quebrar as proteínas. O ácido também ajuda a eliminar micro-organismos, que vêm junto com os alimentos, servindo como uma espécie de defesa natural do corpo. O estômago vai misturando o alimento com esses sucos, e depois de um tempo ele se transforma numa substância mais líquida chamada quimo. Essa parte da digestão pode durar algumas horas e, dependendo do que a gente come, alimentos gordurosos, por exemplo, demoram mais para sair do estômago. Em seguida, o quimo é liberado aos poucos para o intestino delgado, que é o principal local da digestão e da absorção dos nutrientes. O intestino delgado tem 3 partes: duodeno, jejum e íleo. Logo no duodeno, o quimo recebe 2 substâncias muito importantes, a bilis e o suco pancreático. A bilis é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela não tem enzimas, mas tem a função de emulsionar as gorduras, ou seja, quebrar a gordura em pequenas gotinhas para facilitar a digestão. Já o suco pancreático, que vem do pâncreas, é riquíssimo em enzimas. Ele completa a digestão dos carboidratos, proteínas e gorduras. Além disso, o próprio intestino produz o suco entérico, que termina a quebra das moléculas e deixa os nutrientes prontos para serem absorvidos. Dentro do intestino delgado, a parede é coberta por pequenas estruturas chamadas vilosidades intestinais. Essas vilosidades aumentam muito a área de absorção e são cheias de vasos sanguíneos. É por meio delas que os nutrientes passam para a corrente sanguínea e vão alimentar todas as células do corpo. Então é aqui que a gente realmente aproveita o que comeu. O resto o corpo vai descartar. Depois que a absorção termina, o que sobrou do alimento vai para o intestino grosso. Ali acontece a absorção da água e de alguns sais minerais, e o material vai ficando mais sólido, formando fezes. O intestino grosso também abriga trilhões de bactérias boas, conhecidas como microbiota intestinal. Essas bactérias ajudam na digestão, produzem algumas vitaminas como a K e a biotina, e ainda fortalecem o sistema imunológico, ou seja, elas são essenciais para a nossa saúde. E por fim, o que sobrou e não serve mais é eliminado através do reto do ânus, no processo que a gente conhece como defecação. É a última etapa da digestão. O corpo se livra do que não aproveitou. Mas além de tudo isso, é importante lembrar que o processo digestivo é controlado automaticamente pelo nosso organismo. O sistema nervoso e vários hormônios digestivos regulam a liberação dos sucos, os movimentos dos músculos e o tempo de cada etapa. Então, enquanto a gente está comendo, estudando ou até dormindo, o corpo está lá, trabalhando direitinho para garantir que tudo seja aproveitado da melhor forma. Então, resumindo, a boca inicia o processo com a mastigação e a ação da saliva. O esôfago conduz o alimento para o estômago. O estômago digere as proteínas e transforma o alimento em quimo. O intestino delgado completa a digestão e absorve os nutrientes. O intestino grosso absorve a água e forma as fezes. E o ânus é o ponto final da digestão. É um processo super organizado que acontece todos os dias sem a gente nem perceber.
e é essencial para manter o corpo vivo e cheio de energia. Oi, pessoal, eu sou a Alane e vou falar sobre curiosidades e doenças do sistema digestório. Uma curiosidade bem interessante é que em alguns animais tem adaptações únicas no sistema digestório. Os ruminantes, como vacas, cabras, por exemplo, têm um estômago dividido em 4 compartimentos, que são eles o rumen, retículo, omaso e abomaso. Eles regurgitam o alimento e o mastigam de novo para facilitar a digestão da celulose, que é super difícil de ser quebrado. Outra curiosidade é que o nosso intestino abriga milhões de bactérias, conhecidas como microbiota intestinal. Elas ajudam na digestão, produzem vitaminas e fortalecem o sistema imunológico. Mas o sistema digestório também enfrenta desafios. E um deles é evitar a autodigestão, já que o ácido e as enzimas que ele produz são fortes o bastante para danificar os próprios tecidos. Por isso, o estômago produz muco e bicarbonato para se proteger. Entre as doenças mais comuns estão a gastrite, que é a inflamação da mucosa do estômago, a úlcera, que ocorre quando essa proteção falha, e a diarreia, que acontece quando o intestino tem uma motilidade muito rápida e não consegue absorver a água. Também existe o fecaloma, que é o acúmulo de fezes endurecidas no intestino grosso, dificultando a defecação. E, por incrível que pareça, as emoções influenciam muito no sistema digestório. O estresse e a ansiedade podem acelerar ou travar o intestino, mostrando como o sistema nervoso e o digestório estão totalmente ligados. Então é isso, pessoal. O sistema digestório é fundamental para o funcionamento do corpo e para a nossa saúde. Entender como ele age nos ajuda a cuidar melhor da alimentação e a prevenir várias doenças. Espero que tenham gostado e entendido um pouco mais sobre esse sistema incrível que trabalha sem parar dentro da gente.